colocado isso, eu não tenho tido muito tempo para editar os vídeos, mas à medida que eu tenho um tempinho, esse domingo mesmo eu consegui editar um testemunho, 2 estudos e coloquei lá no meu canal no YouTube, tá? Então, para quem não conhece, tem um canal no YouTube, você coloca lá Arte Libre, vai aparecer lá o canal Seja Forte, Seja Homem. E aí esse canal você encontra ali, vai encontrar todos os nossos estudos, os testemunhos, é um lugar para você estar ali revendo, estudando novamente, né? Pegando ideias até para daqui a pouco você criar um Ministério do Homem aí na sua igreja, já ter estudos prontos para você poder disponibilizar para outros homens também, tá? Então, eu estava dizendo para vocês que nós estamos estudando um tripé. Se você, como homem, entender esse tripé, o que significa esse tripé de estudos, você vai entender o que é ser um sacerdote do lar. É isso. Se você entender esse tripé, você sabe o que é. E se você exercer, né, essa função como um instrumento de Deus para provisão material, emocional e espiritual, você vai entender o que é ser um sacerdote do lar. E eu garanto a você, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Deixa eu só permitir a entrada aqui do meu amigo. Bom dia, Celso. Tá por aí, amigão? Bom dia. Seja bem-vindo aí ao nosso grupo de homens aqui das terças. O Celso é um amigo do nosso estudo de sábado. E agora, deu certo essa internet aí, Celso? Pô, então tá na hora de você dar o testemunho pra gente, hein? Já, Oi, bom dia, Tilly. Deu certo. Melhorado. então já prepara o testemunho aí para terça que vem. O Celso vai dar um testemunho, gente, na terça-feira que vem, um testemunho fora de série. Você não pode perder, tá? É um testemunho de como Deus tem trabalhado na vida dele desde a sua infância até agora, trazendo ele resgatando ele para o sacerdócio. E Celso, a gente quer ouvir tua história. Eu pelo menos já ouvi e gostaria que os meus amigos aqui ouvissem também, tá bom? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Nós já estudamos aqui, nesse tripé, nós já estudamos que nós somos instrumentos de Deus para a provisão material. Nós somos esses instrumentos. Deus usa cada um de nós para prover o alimento, o vestuário, prover aquilo que é necessário para o nosso lar. É por isso que eu e você temos tanta vontade de trabalhar, porque Deus colocou isso sobre nós desde o Jardim do Éden, né? Ainda num mundo perfeito, Deus colocou sobre Adão a responsabilidade de zelar e lavrar, ou cuidar e lavrar o jardim, né? Então, você e eu já recebemos isso no nosso DNA como homens, né? Para trabalharmos, sermos instrumentos de Deus para a provisão material. E no nosso último encontro, nós falamos que nós somos instrumentos de Deus para a provisão emocional. Eu e você precisamos prover emocionalmente para as nossas famílias, para as nossas esposas, para os nossos filhos. Eu e você precisamos prover isso. E nós fazemos isso por meio do nosso tempo, né? Exercendo um tempo de qualidade, falando palavras agradáveis, né? Sendo corteses em nossos lares, abençoando as nossas famílias por meio das nossas palavras, porque por meio delas nós podemos abençoar e por meio delas nós podemos amaldiçoar. As nossas palavras têm esse poder. Então nós falamos um pouquinho no nosso último encontro. E hoje eu quero falar sobre esse último tripé, e eu volto a repetir, se você entender que você é instrumento de Deus para a provisão material, emocional e espiritual, você entendeu o que é o sacerdócio do lar. E você vai poder exercer isso na sua casa
E hoje você vai entender o que acontece quando um homem exerce esse papel. Principalmente agora falando desse último papel, que é o papel espiritual. E eu fico tentado a dizer que esse é o mais importante, mas eu tenho medo de dizer que é o mais importante, e às vezes a gente negligencia outro. Porque não adianta você ser o provedor espiritual do teu lar se você não é o provedor emocional, certo? Não adianta. Não vai dar certo, porque a tua influência espiritual, ela vai ser acompanhada da tua influência emocional. Então você pode ser o pai que puxa o culto de manhã e de tarde, você pode ser o pai que leva para todos os cultos, você pode ser o pai que dá estudo bíblico para sua casa, você pode ser o pai que faz a oração de manhã e da noite, pode ser o pai que abençoa o filho, pode ser o primeiro a acordar, o último a ir dormir orando, mas eu vou te dizer, se você não tomar tempo para brincar com seu filho, se você não tomar tempo para conversar com a sua esposa, ouvir o que ela tem a dizer, se você não tomar tempo para sair e jantar com a sua esposa, se você não tomar tempo para ouvir o que os seus filhos têm a dizer, os interesses deles, e não tomar tempo para isso, você vai falhar como homem. Vai falhar. E a tua influência espiritual, ela vai perder completamente o sentido. Então, não foi à toa que eu falei primeiro da provisão emocional, porque é ela quem acompanha a provisão espiritual. É ela que corrobora a provisão espiritual. O meu pai, o meu esposo, que me ouve, que me ama, que me dá atenção, agora ele vai falar espiritualmente ao meu coração. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Porque mulheres e crianças, elas ouvirão a voz de um homem que ama. Ouvirão a voz de um homem que ama. Então, se você quer prover espiritualmente para o seu lar, você precisa entender o que é ser um pai, um esposo, provedor emocional. Porque isso casa. Vocês estão entendendo, gente? Que isso casa, tá? Então vamos lá. Antes nós vamos orar. Quero pedir a bênção de Deus. Feche os seus olhos assim como você está. Vamos falar com o Senhor. Santo Deus, eterno Pai, eu estou aqui com homens que acordaram nesta manhã, nesta madrugada, dispostos a ouvir a tua voz. Homens que não se contentam em, em serem apenas homens bons, eles querem ser sacerdotes, querem ministrar para os seus lares, querem ser instrumentos de provisão material, emocional e espiritual. Por favor, Senhor, abençoe esses homens. Abençoe a nossa casa, abençoe os nossos filhos, Senhor. Nós os colocamos nesse momento no teu altar. Nós pedimos que Satanás e toda a sua hoste possa se afastar da nossa casa. Não permita, Senhor, não permita os nossos lares sejam atacados pelo inimigo. Nós sabemos, Pai, que Satanás tem atacado os homens. Nós somos o grande alvo do inimigo, porque ele sabe que se ele nos derrotar, se ele nos amarrar, se ele nos destruir, ele já destruiu a nossa casa. Por favor, Senhor, que nós possamos nos levantar como valentes de Deus para derrotarmos Satanás. E sabemos que faremos isso nos tornando instrumentos do Senhor para prover para o nosso lar. E que hoje nós possamos entender o que é prover espiritualmente para a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então você já entendeu o que é ser provedor ou instrumento de Deus para provisão material e provisão emocional. Hoje eu quero que você entenda o que é ser um provedor
espiritual. O nome já diz, né? O nome já diz. Você é um instrumento para prover espiritualmente, alimentar espiritualmente a sua casa. Aí talvez você esteja ouvindo e pensando, puxa, Tilly, mas não era só prover materialmente? Não é só trazer o pão de cada dia? É isso que eu aprendi a vida toda, que eu tenho que trazer o pão todo dia. Ninguém aqui em casa, pelo menos os meus filhos nunca olharam para mim e pensaram assim: será que amanhã vai ter pão? Será que amanhã vai ter comida? Eu creio que nenhum filho de ninguém aqui parou para pensar isso em algum momento. Será que amanhã vai ter pão? Será que amanhã vai ter comida no almoço, arroz, feijão? Não. Os nossos filhos já sabem que nós somos os provedores materiais. Ninguém precisa dizer isso para nós, né? Mas hoje eu preciso relembrar que você é o padeiro celestial na tua casa. É você que traz para sua casa o pão espiritual. É você que provê espiritualmente o alimento para o seu lar, tanto para sua esposa como para os seus filhos. Alguns dizem assim, não, mas a esposa, ela precisa se alimentar sozinha, né? Porque ela é filha de Deus, então é um por si, Deus por todos. Tudo bem, ela tem a sua responsabilidade de se alimentar da palavra, né? E alimentar, inclusive, também os nossos filhos. Todos esses papéis podem ser direcionados também para as nossas esposas, tá? Porque o sacerdócio não é um sacerdócio exclusivo, digamos assim, né? As nossas esposas, elas podem exercer esse papel, mas a proeminência, a, aquilo que é o prioritário, vem de você. Começa com você. E você é o grande instrumento para essa provisão. Tá? Então, dentro do contexto da família, você já ouviu muitas vezes que a família é a base da sociedade. Vocês já ouviram essa expressão? A família é a base da sociedade, né? Tem um texto do livro Lar Adventista, e eu volto a dizer a vocês, livro de cabeceira, gente. Esse livro aqui, meu pai do céu, se você não tiver, pelo amor de Deus, vá e compre esse livro e coloque ele do lado da sua cama e não tira mais. Esse aqui não é livro para ficar na estante, tá? Esse aqui é livro para ficar do lado da sua cama. É para ficar ali, é para você ler, reler, consultar, tá? Estar é um livro de cabeceira, tá? O Lar Adventista, na sua primeira página, seu primeiro parágrafo, primeiro texto do Lar Adventista, presta bem atenção o que o espírito de profecia fala sobre a família, tá? Bom dia, Ezequiel. Não te dei bom dia, amigão. Não tinha te visto aí, ó. Valeu. Que diz assim, ó: a sociedade é composta por famílias e os chefes de família é que a fazem ser como é. Então, volto a dizer, a sociedade é composta de famílias. E os chefes de família, você e eu, é a que faz como é. Do coração procedem as fontes da vida, diz o texto de Provérbios 4:23. E o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Gente, esse texto, se eu fosse pastor da igreja adventista, esse texto estaria no hall de entrada de todas as minhas igrejas. Esse texto aqui. Dê ideia para o seu pastor aí, tá? Esse texto deveria estar no hall de entrada de todas as igrejas adventistas.
todos deveriam se deparar com esse texto. O que o texto acabou de dizer é que a igreja é o coração. O que é o coração? Hoje eu não tenho ninguém aqui da área de saúde, né? Não tem, né? Mas o que é o coração? O coração é um órgão vital. O que é um órgão vital? É um órgão sem o qual você não sobrevive. Você não sobrevive. Você consegue viver sem uma mão, sem um pé, sem um braço, sem um olho. Você consegue viver sem falar. Você consegue viver sem ouvir. Você consegue viver de muitas formas. Você não consegue viver sem um coração. Vocês estão entendendo? Coração é órgão vital. Igreja é órgão vital. E aí, nós, dentro desse contexto, nós estamos numa guerra espiritual. E Satanás é um matador de aluguel. Satanás é um matador de aluguel. A sua função nesta terra é matar, roubar e destruir. E para ele fazer isso, um matador de aluguel não atira no braço, não atira na mão, não atira no pé. Aonde que o matador de aluguel atira? É no coração. É onde ele sabe que ele vai destruir. Ele não quer gastar bala à toa. Então, para ele não gastar bala à toa, para onde ele vai? Ele vai direto para o coração. Você está entendendo por que Satanás acorda e vai dormir pensando em como ele pode destruir uma família? E ele vai tentar isso de todas as formas possíveis e imagináveis? É ali, tá? Então, tudo depende de uma família. Tudo. Diz o texto aqui que a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem de famílias. Gente, olha a seriedade de uma casa. Olha como o seu lar é importante. Ele é tão importante que diz o texto que ele é o coração. Agora, se o lar é o coração, se o lar é o coração, aonde está o coração de um lar? Aonde está o coração de um lar? Eu me fiz essa pergunta algumas vezes e eu creio ter encontrado a resposta aqui também no Lar Adventista, na página 169. 169. Aqui tem uma pequena frase de Ellen White que eu creio que vai responder a pergunta: aonde está o coração de uma família? O texto diz assim, Lar Adventista, página 169. Todos os membros da família se centralizam no pai. Todos os membros da família se centralizam no pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e presteza. Todas qualidades que eu e você precisamos ensinar para os nossos lares. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. Querido homem, você é o coração da sua casa. Você é o coração da sua casa. E por você ser o coração, por eu e você sermos o coração dos nossos lares, Satanás também vai atacar o coração de um lar. Se ele quer atacar o lar, ele vai direto no coração daquele lar. Por isso, querido homem, eu e você somos tão bombardeados, tão atacados pelo inimigo. Porque ele sabe que se ele destruir um homem, ele destrói um lar.
Ele não precisa ir tão longe. Lembra do texto de Marcos 3:27? O ladrão vem para assaltar, ele vem para destruir a casa, mas antes de destruir um lar, ele tem que entrar e amarrar quem? O valente. Ele amarra o valente, depois ele rouba a casa. Então homem, você é a fronteira. Você é o portão, você é o vigia, você é o guarda. Você é a fronteira entre o inimigo e a sua casa. Vocês estão entendendo? Você é a fronteira. Então, a gente começa a estudar sobre esse assunto e você vai ver no tamanho da nossa responsabilidade. A seriedade com que eu e você deveríamos estar levando esse assunto do sacerdócio do lar. A seriedade com que as nossas igrejas deveriam estar estudando sobre esse tema. Eu tenho conversado muito com o presidente da minha associação aqui, o pastor Apolo. Inclusive, o pastor Apolo vai estar conosco no nosso congresso online, que vai acontecer no dia 1 e 2 de dezembro. Façam planos de estarem presentes nesse congresso. E eu tenho falado com o pastor Apolo e tenho dito, pastor, nós precisamos falar sobre o ministério do homem dentro das igrejas. Isso precisa ser efetivado. Os nossos pastores precisam ser líderes espirituais que falem sobre o ministério do homem. Né? Nós precisamos ter esses assuntos que nós estamos estudando aqui, precisa ser estudado pela igreja. A igreja precisa enxergar isso. Eu Atilibro, imagino que a igreja ainda não enxergou plenamente o que é o papel de um homem. E eu creio que quando homens, e eu falo muito isso para Ezequiel, quando homens espirituais se levantarem nas suas casas, haverá uma revolução espiritual na igreja. Eu não tenho dúvidas disso. Haverá uma revolução espiritual. Então, se a família é o coração da sociedade, da igreja e da nação, o coração de uma família é o homem. Somos nós. Nós somos o coração da família. Então, queridos, cabe a nós como homens sermos os instrumentos de Deus para a provisão espiritual. Você é o padeiro. Você é pastor, você é pai, mas você também é o padeiro. É você que prepara o pão espiritual para alimentar a sua casa. É você. E agora eu quero ler mais alguns trechos do livro Lar Adventista. Por exemplo, lá na página 25 do Lar Adventista, nós vamos encontrar um texto que também é conhecido para quem estuda sobre esse assunto da família. E a Ellen White, ela diz assim: uma família bem estruturada, bem disciplinada. O que é uma família bem estruturada e bem disciplinada? Alguém pode me dar uma definição do que seria uma família bem estruturada? O que é uma estrutura? Né? Tem base, estrutura tem base. Alguém poderia me dar aí uma ideia do que seria uma família bem ordenada e bem disciplinada? Alguém? Fala aí, Celso. Celso, depois o Caio, depois o Ezequiel. Pode falar, Celso. Eu creio que a família bem estruturada é uma família que tem veja o que você está falando, né? Que tem um pai que traz confiança, um pai que é submisso a Deus e consequentemente vai ter uma mãe que também é submissa a Deus, e essas pessoas passarão para os filhos essa base, porque tudo começa no espiritual, né? E você tem uma vida espiritual estruturada, você vai ter também a sua vida profissional, você vai ter a direção de tudo, vai passar a sua vida emocional. Então, a família bem estruturada, eu acho que ela passa por esses três pilares.
o espiritual, o emocional e o material. físico, material vai ser consequência dessas duas, porque não tem como ser diferente. É isso aí. Quer falar, Caio? Era isso que você... Não Realmente, entendi. era isso É isso. mesmo, realmente. Já dei um Legal. completa. Legal. Ezequiel, fala, amigão. É basicamente o que o Celso falou, só que eu ia fazer uma analogia aí, e o Diogo pode até falar com mais propriedade, né? Na área civil, quando a gente vai ver um imóvel, alguma coisa, tu sempre tem a preocupação se é uma obra que tem boas estruturas fundamentadas, né? E se entende que quando um edifício, por exemplo, é levantado, uma casa, se o alicerce dela é estruturado, é apoiado na rocha, e aí aqui faz o gancho com a rocha Jesus Cristo, né? A gente tende a ter uma confiança maior nessa obra, né? Nessa estrutura. Então, se a gente tem um alicerce bem estruturado, e aí eu lembro daquela imagem do guarda-chuva, né? Que vem Deus, o homem, a esposa, os filhos, né? É exatamente essa estrutura, né? Bem estruturada, Perfeito. que faz esse guarda-chuva da família estar alicerçado da forma certa, né? Isso aí. Perfeito. Vocês falaram tudo, né? O que é uma família bem estruturada? Bem estruturada. A estrutura é quando há equilíbrio entre as bases, né? Então, cada um exercendo a sua função dentro do seu escopo de influência. Você, homem, sendo esse instrumento de provisão emocional, material, espiritual. A sua esposa sendo auxiliadora, idônea em cada uma dessas funções, né? E vocês dois alicerçados na rocha que é Cristo. Vocês alicerçados na rocha que é Cristo. E os filhos de vocês recebendo toda essa influência, aprendendo para que posteriormente eles se tornem colunas de uma nova família. É isso, gente. Basicamente é isso. Então, agora Ellen White ela vai dizer o que acontece quando há uma família bem ordenada, bem disciplinada, né? O que acontece? Aqui diz assim: uma família bem estruturada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados. É o maior evangelismo que pode existir na face da terra. Nada vai pregar mais. Eu vejo, às vezes, a igreja desesperada, pastores desesperados para fazer as pessoas darem estudos bíblicos, evangelismo, e faz tenda, sabe? E faz comida no fim do culto, e faz isso, e faz aquilo. Olha, os pastores só não estão pagando para o povo correr atrás de gente porque não tem dinheiro, mas eles estão desesperados. Gente, uma coisa que é só para vocês. Não tem pastores aqui, eu vou dizer para vocês, abrindo meu coração. Se os nossos pastores abrissem os olhos para o que a gente está estudando aqui e ensinassem essas coisas que nós estamos aprendendo aqui dentro das nossas igrejas, eles não teriam nenhuma dificuldade em sair batizando muitas pessoas. Por quê? Porque o plano original de Deus para evangelizar o mundo é através de uma família bem ordenada. Você se lembra, já lhe dou a palavra a Celso e Ezequiel, vocês se lembram quando Deus chama Abraão? Qual foi a promessa de Deus? Qual foi a atribuição que Deus deu a Abraão? Deus falou que Abraão,
por meio de você, por meio da sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. O povo de Israel, como nação, nasceu para abençoar famílias. Aqui está o plano original de Deus para evangelizar o mundo. Família. Família. Não sei quem levantou a mão primeiro, vou dar a vez para o Celso, que é o nosso visitante aqui, depois o Ezequiel. Fala, Celso. Tem que ligar o áudio. Igual o nosso amigo lá que colocou lá, era isso mesmo? Tô quase porque era isso mesmo. Mas era o seguinte, você tocou na ferida, e eu tô há muitos anos na Igreja Adventista, e um dia desse estava na lição da Escola Sabatina, o presidente da nossa associação, que é lá na nossa igreja, né? E ele trouxe um dado que eu achei muito, assim, estranho. Assim, estranho não, né? Eu fiquei assim... E a gente até ouvia falar isso em concílios de anciões e tal, mas, assim, é alarmante. Cada 10 pessoas que entram na igreja, 7 saem pela porta do fundo. Então, assim, você fica pensando como a gente vai continuar com esse... eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa, tenho hoje 13 funcionários. Eu olho às vezes para os gargalos, para as situações de, cara, eu tenho que atacar aqui porque aqui está me dando problema. Então, às vezes né, eu olhando para esse texto de hoje, olhando para você falar, eu fico pensando, o inimigo, ele tem atacado a igreja, entendeu? Nesse sentido, até lá na alta cúpula, para quê? Para que o evangelho não avance. Porque se está escrito aí que Ellen White fala assim, que a mais alta, né, a mais alta eficácia da pregação do evangelho seria de fato investir nas famílias e tal, por que não estão investindo? Por que não estão pregando? Por que não tem mais ênfase no ministério do homem, no sacerdócio, nas nossas igrejas? Isso tem o dedo do inimigo. Eu ouso a dizer, não estou aqui dizendo que os pastores nossos estão sendo usados pelo inimigo. Eu estou dizendo que quando você está envolvido em alguma coisa que não está trazendo aquela eficácia, e você continua insistindo nisso, né? E aqui eu me lembrei de um jogo de vôlei que eu assisti com a minha esposa uma vez, que o cara, ele, ele tentou cortar, acho que mais ou menos ali, o mesmo ataque durante, assim, umas 12 ou 13 vezes, e o cara bloqueava. Então, assim, e ele perdeu o jogo com isso. E eu fiquei pensando, gente, se você está tentando a mesma coisa, e a coisa não tem funcionado, e as pessoas sabem desses dados, a gente precisa realmente levantar homens, né, na nossa igreja. Bem rápido, que eu vou só testemunhar um pouco. Eu estou na igreja adventista que a gente mudou de igreja devido à minha filha, devido a algumas situações que a gente teve. A gente tem uma igreja bem próxima à nossa casa, a gente foi para uma igreja maior porque tinha mais estrutura infantil para minha filha, desbravador, aventureiros e tal, e a gente teve que mudar por causa dela. Mas, amigo, eu só recebi em quase 3 anos, quase 4 anos que a gente está lá, 3 anos e pouco, a visita de um pastor uma vez. Então, assim, eu vejo as nossas famílias desligadas umas das outras, assim, uma coisa bem... Então, assim, na minha igreja, essa é uma realidade. É triste. E é exatamente eu quero realmente aprender mais para eu fazer a diferença na minha igreja, porque senão a gente tem uma missão que é pregar o evangelho, estamos estudando lição sobre a missão, mas a estratégia está errada. É isso aí. Ezequiel, fala, amigão. Estava aqui pensando que como pode, né? É uma inversão, né? Com Deus, o nosso fundamento ele vem do alto, né? De cima para baixo. Se a gente for analisar. E tudo que se refere a coisas que o mundo vem nos colocando como corretos, ele vem ao contrário, né? De baixo para cima. Então, o mundo fala que o homem de sucesso é aquele homem que ele é reconhecido profissionalmente, é aquele cara que é reconhecido financeiramente para conceder à família dele condições de lazer, enfim, né? E aí vai. E Deus vem ao contrário e ele só fala que se você tem uma comunhão com Deus, você abençoa toda a sua família. E tem um detalhe aqui que às vezes a gente
deixa passar batido. Existe uma diferença entre ser próspero e ser rico, né? Ser rico é eu ter muito de uma coisa só. Ser próspero é eu ter o suficiente de tudo para ter uma família estável. Então, Ezequiel, hoje eu entendo que Deus tem me abençoado e eu tenho sido um homem próspero, porque não falta alimento na minha mesa, né? Isso eu estou analisando só um contexto, e aí se a gente for analisar em toda a esfera vertical, a prosperidade que Deus nos dá, ela é exatamente essa. E se nós formos analisar, eu estava falando esse final de semana com uma pessoa, analisa a média da nossa igreja. É uma igreja próspera. As famílias são famílias prósperas, são abençoadas por Deus. E mesmo assim, a gente vê que muitas famílias têm negligenciado esse chamado do homem como sacerdote para conceder as bênçãos às suas famílias, né? Se esse chamado fosse visto com muito cuidado, eu fico imaginando quão abençoados seriam as famílias, como o Atilibre trouxe ali, né? Que o povo de Israel era um povo para abençoar a outras nações. E nós temos esse mesmo chamado. É o mesmo chamado. Não mudou. Exatamente. O processo continua o mesmo. O processo para alcançar outras famílias continua o mesmo. Deus quer usar a sua família para abençoar o mundo. Por isso Ellen White ela diz assim, né? Que não há sermões que possam ser pregados que alcance mais do que uma família bem estruturada. Certa vez a Madre Teresa de Calcutá, eu já falei essa frase aqui algumas vezes, ela foi perguntada por alguém que disse assim, o que a gente deve fazer para melhorar o mundo? E a resposta simples dela foi, vá para a sua casa e ame a sua família. Cara, é isso. Quando eu cuido da minha casa, quando eu sou um instrumento de provisão material, emocional e espiritual, quando eu vou prover espiritualmente para a minha família, eu estou abençoando não apenas o meu lar, mas o mundo. Eu estou evangelizando, porque as pessoas estão olhando para você. E é interessante quando você começa a estudar sobre esse assunto, quando você começa a exercer esses ensinamentos dentro do lar, as pessoas começam a olhar para você, começam a te enxergar. Algumas, por vezes, inclusive, ficam incomodadas. Talvez em algum momento você vai incomodar outras pessoas. Por quê? Porque a grande maioria das famílias hoje estão desestruturadas. Por que pastores não pregam sobre família? Porque esse aqui não é um assunto teológico, simplesmente. Não dá para eu simplesmente saber tudo sobre o que a Bíblia fala sobre família e ir lá na frente pregar. Eu preciso antes fazer o quê? Eu tenho que viver isso na minha família. E eu ouso dizer que talvez muitos de nós, líderes e pastores, deixamos de pregar porque não estamos vivendo. Não estamos vivendo. Então, queridos, cabe a nós exercermos esse papel. Ellen White ela vai dizer assim, uma família assim, uma família bem estruturada, dá prova de que os pais foram bem-sucedidos ao seguir as instruções de Deus e de que seus filhos os servirão na igreja. É o resultado, né? A sua influência aumenta, pois à medida que transmite, recebem para transmitir mais. Olha um outro texto, diz assim, a melhor prova de cristianismo de uma família é o tipo de caráter gerado por sua influência. As ações falam mais alto do que a mais enfática
declaração de religiosidade. Você pode dizer, você pode ter eloquência no falar, você pode ser o melhor pregador. As ações, o que você é na tua casa vai falar mais alto do que declarações religiosas. Gente, aqui está a essência do evangelismo. A gente está estudando na nossa lição sobre missão, o Celso lembrou, né? Estamos estudando sobre missão. O maior projeto missionário de Deus é uma família bem ordenada, bem disciplinada, né? Então, eu quero ler mais um texto com você, na página 26. Olha o que Ellen White diz. Ela faz uma pergunta: por que há tanta falta de espírito missionário em nossas igrejas? Essa é a pergunta de milhões. Essa é a pergunta que os nossos líderes e pastores estão se fazendo. Há estudos, há muita coisa sendo... muitos estão se debruçando nesses números que o Celso colocou, por exemplo, de que cada 10 pessoas que se batizam, 7 deixam a igreja. Gente, não tem como a gente ir para frente desse jeito. Uma evasão de 70%, não dá. Não tem... eu, por exemplo, já fui diretor de escola, lidava muito com essa questão de evasão, de números, né? Uma escola que matricula 1.000 alunos num ano, no outro ano ele perde 700 alunos, o Luciano, que é professor, vai saber. Não vai, não tem condição, quebra. Tem como manter uma empresa assim? Não mantém. Quer falar, Luciano? Na verdade, se você não precisa nem perder, né, os alunos, se você tiver ali em uma margem de 25% a 30% de inadimplência, você já está quebrando a escola, né? Então, Exatamente. a ideia da gente estruturar ou deixar algum legado para nossa família, às vezes não é a herança que nós precisamos deixar, e sim um legado de Cristo, a estruturar essas crianças na igreja. Quando você estrutura sua família na parte do cristianismo, você estrutura a tua vizinhança, os teus vizinhos de porta. Então, eles perguntam depois, onde que vocês vão? Vamos ali nos aventureiros, vamos nos desbravadores. As crianças ao redor do condomínio vêm perguntar, que legal, quero visitar. Traz ali a sua igreja também para dentro da sua vizinhança, do seu condomínio. Então, a tua família vai estar sendo exemplo ali, e aí você vai deixar um legado, e não só heranças, né? Essa parte aí de abrir ali um negócio, inclusive, né? Se você não cuidar bem desses alicerces, né? De cada parte ali, como o Celso também comentou, o Ezequiel, seria interessante. Então, volto a dizer, né, eu estou aprendendo cada vez mais, eu agradeço por vocês terem me convidado aí no grupo, e aí eu gosto de fazer as leituras, né? E a estrutura familiar é importante em relação a isso, né? A igreja. Perfeito. Obrigado, Luciano. Quer falar, Ezequiel? Não, pode dar Ok. continuidade. Eu estava lendo ali o próximo parágrafo, que é fantástico. Pode ir. Vai. Ali do Da influência, família mal dirigida, né? Lê para nós. Lê essa parte. O que acontece com uma família que é mal dirigida? Se uma família, presta bem atenção, se uma família bem dirigida fala mais do que qualquer sermão que pode ser pregado, o que acontece quando uma família é mal dirigida? Lê, Ezequiel. E me chama a atenção isso, né? Porque, de certa forma, ela está repetindo. A Bíblia sempre que repete, né, é porque quer fortalecer aquela ideia. Ela está repetindo, ela traz uma família bem ordenada e agora ela está trazendo o problema de uma família mal ordenada, né?
o poder de influência é o mesmo, tanto para o bem quanto para o mal. É proporcional, pode falar. Na frase anterior, ela traz a resposta daquela tua pergunta, né? Uma possível resposta, né? É porque há negligência da religião no lar. Isso, eu não finalizei, né, a frase, é verdade. E aí, eu entendo que a negligência, a falta de religião no lar, vai trazer a influência de uma família mal dirigida. E a família mal dirigida fala o seguinte: a influência de uma família mal dirigida se espalha e é desastrosa para toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. Se a gente for analisar o contexto político, né, do nosso país, são famílias mal ordenadas, mal dirigidas, que trazem o reflexo disso, né? Exatamente. É impossível viver sem exercer influência no mundo. Isso daqui, para mim, Cara, a gente exerce influência o tempo todo a gente está sendo avaliado, né? Por um vizinho, por um amigo, por uma outra família, na nossa comunidade, na igreja. A nossa família sempre vai estar sendo avaliada. Quantas vezes, né? E aí, às vezes, vai vir fulano. O filho do fulano é terrível. É uma avaliação de uma criança que é ativa, gosta de brincar, gosta de mexer, tira as coisas do lugar, enfim, né? A gente está sendo avaliado o tempo todo. O tempo todo. Gente, eu preciso finalizar o nosso estudo e eu ainda não falei o que nós devemos fazer como homens para exercer esse papel. Então, agora eu vou sintetizar os próximos 5 minutos, eu vou sintetizar apenas 3 ou 4 aspectos aqui que eu gostaria que você agora saísse desse encontro pensando, e se você ainda não estiver exercendo, passou da hora de começar a exercer, tá? Então, o primeiro aspecto aqui que eu gostaria que você refletisse, pensasse, tá? O primeiro aspecto diz respeito ao culto familiar. Você já ouviu falar muitas vezes sobre esse momento, culto familiar. O culto familiar, ele é uma estrutura, deve ter uma estrutura simples, ele deve ser rápido, mas ele deve ser constante. A questão do culto familiar não é o tempo que você passa fazendo culto. A questão é, sempre deve haver culto. Mas a criança está dormindo. Não importa. Mas a criança não está entendendo nada. No começo, talvez nem é a questão da criança entender ou não. A questão é a criança estar. Porque ela precisa, o que ela tem que entender é que aquele é um momento especial. Aquele é um momento especial. Então, eu vou dar aqui o meu exemplo, e obviamente que se eu fosse perguntar aqui, cada um poderia dar um exemplo diferente, em razão do tempo a gente não vai conseguir, mas aqui na minha casa, por exemplo, nós aprendemos, criamos uma forma de fazer culto muito simples. Então, é um louvor, nós fazemos no culto da manhã, nós fazemos o ano bíblico, então a gente lê um capítulo da Bíblia, ou metade de um capítulo, dependendo da história. A gente lê um verso da Bíblia, seguindo a Bíblia toda. Então, nós estamos agora no meio do livro de Êxodo. Então, a gente está lendo todo dia um capítulo, né? Pedidos e agradecimentos, um pedido especial, oração por alguém especial, oração de joelhos. Nosso culto é de 5 a 8 minutos de manhã. E no fim da tarde, a mesma coisa, 5 a 8 minutos.
tem uma frase de um pastor que diz assim: eu curto o culto quando o culto é curto. Tá? Então, é isso, gente. O culto não foi feito para... Não é sermão, não é mensagem, não é... O culto é rápido, mas o culto é constante e tem que existir todos os dias. Faça chuva, faça sol, com visita, sem visita, no Natal, no Ano Novo, no aniversário, tem que ter o culto familiar. E quem é que puxa o culto familiar? Eu e você. Nós somos os líderes espirituais. É nós que puxamos o culto familiar. Então, culto familiar, tá? Esteja atento se os seus filhos, você é o responsável, seus filhos têm lição de escola sabatina? Eles estão estudando a lição de escola sabatina? Você deve perguntar: filho, já estudou? Ensine os seus filhos a fazer o culto pessoal. Os nossos filhos, antes do culto familiar, cada um deles tem o seu culto pessoal, o seu encontro pessoal com Deus. Ensine os seus filhos a fazer o culto pessoal. Quem é que ensina? É você. Quem é que mostra o caminho? É você. Tá? Culto pessoal, culto familiar, culto na igreja. Gente, quem é que determina se vai ou não vai para o culto? É você. É você quem diz: hoje, quarta-feira, vamos ao culto. Se você disser: hoje eu não quero ir no culto, alguém vai para o culto? Não, ninguém vai para o culto. Por que que tem... Eu fico... Olha, eu moro a 30 quilômetros da minha igreja. O Ezequiel sabe onde eu moro. Eu moro a 30 quilômetros da minha igreja. E eu não deixo de estar nos cultos da minha igreja. Nenhum culto. Nós não temos culto no domingo aqui. No colégio de internato, né? Nós não temos culto no domingo, mas cultos de quarta. Obviamente, de sábado a gente sempre está, mas os de quarta, nós sempre estamos ali. Por quê? Porque os meus filhos precisam estar na igreja. Eles têm que saber que aquele momento é o momento de estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Aquele é um momento importante. E eles vão crescer com esse hábito de estar na igreja. E o dia que eles não estiverem, eles vão sentir falta. Por que há tão poucas pessoas nos cultos de quarta-feira nas nossas igrejas? Porque está faltando homens que se levantem para dizer: vamos à igreja, vamos ao culto. E não tem essa de: eu não quero, estou cansado, estou com sono. Vamos ao culto. Você tem que dizer: vamos ao culto. E se você disser, todos irão. Eu tenho visto muitas mães nos cultos, muitas mulheres nos cultos, muitas vezes sozinhas, porque aí o filho, se o pai não vai, o filho ele se acha no direito de dizer: eu também não vou, o pai não vai. Né? Então, se nós exercermos essas pequenas coisas, olha, se você ensinar a sua família a importância da oração, do estudo da Bíblia, que seria, no caso, o culto pessoal, se você exercer dentro do seu lar o culto da manhã e o culto da noite, se você levar a sua família aos cultos da igreja, né? E se você viver a provisão emocional, material e espiritual na sua plenitude, você se tornará o maior empecilho para o inimigo. Você vai se tornar a maior pedra no sapato do diabo. Você vai incomodar o diabo. E não se preocupe por incomodar o diabo. Se preocupe por agradá-lo. A gente tem que se preocupar em incomodar o inimigo. Você está incomodando o inimigo, você está no caminho. E eu gostaria de apelar ao coração de vocês. Relembrem esses estudos. Eu estou tentando, gente, escrever esses estudos e depois disponibilizar para vocês. A gente precisa relembrar isso.
Você tem que exercer esse papel. Esse ministério não é optativo. Eu não posso escolher, esse ano eu fui eleito para o ministério do homem. Cara, não existe. Todos nós exercemos o ministério do homem. Você já está dentro. Se você é homem, você já está dentro desse ministério e não tem como fugir dele. Não tem como fugir. E eu gostaria muito que cada um de nós exercêssemos esses papéis dentro das nossas casas. E quando nós fizermos isso, nós vamos ter famílias bem ordenadas, vamos pregar o evangelho e Jesus vai voltar. Amém? Zeke, fala, amigão. Eu acho que cabe bem aqui aquela passagem de 2 Coríntios 3, versículo 2, até o versículo 2 e 3. Fala assim, ó: Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestantes declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Se nós não estivermos com a mensagem em nosso coração, refletindo isso a nossa família não vai ter o que refletir para a sociedade, né? Verdade, Zeke. Obrigado por compartilhar esse texto. Queridos, o meu desejo sincero para cada um de nós é que nós possamos viver isso na prática e exercermos esse papel de liderança espiritual. E quando nós assim o fizermos, nós vamos criar uma verdadeira revolução nas nossas igrejas. E esse é o meu grande sonho. É ver uma revolução espiritual a partir de homens espirituais. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso Pai, a nossa gratidão, Senhor, o nosso louvor. Obrigado por esse encontro mais uma vez. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos da Tua palavra, do espírito de profecia. Hoje nós entendemos a importância de provermos espiritualmente para os nossos lares. E para prover espiritualmente, Pai, nós precisamos fazer coisas tão simples. Ensinar a nossa família a ter uma comunhão diária, pessoal com o Senhor. Levantar o altar da família de manhã e de tarde, através do culto familiar. Conduzir as nossas famílias para os cultos da tua igreja. Vivermos na prática o que é prover emocionalmente, espiritualmente, materialmente. E sermos uma luz por meio de uma família bem ordenada, bem disciplinada. Quem sabe termos um pequeno grupo em nossas casas, fazer de nossas casas pequenas igrejas, onde as pessoas poderão comer da nossa mesa, onde as pessoas poderão receber uma influência poderosa, nossa como homem, das nossas esposas, dos nossos filhos, cada um exercendo influência na vida de homens, mulheres e crianças. Esse é o nosso grande sonho, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse processo, nos ajude, e sabemos que tudo começa conosco, que nós possamos iniciar essa revolução em nossas casas e a partir dos nossos lares, levar essa revolução para as nossas igrejas, para a nossa sociedade, para a nossa nação. Abençoe esses homens que estão aqui, os seus propósitos espirituais, fortaleça a fé de cada um, é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém.